o Brasil é um arranjo, né? Assim, uma mistura de Portugal e a galera que tava aqui, e sempre o jeito, e sempre as elites mandando pra... Porque aqui quem manda é a elite e acabou. Não adianta, não se iluda. Quem manda no Brasil são as elites. É o Estado burocrático manda aqui e são aqueles caras do tapinha nas costas, você sabe muito bem o que eu tô falando. Esses caras mandam, velho. E eles se cercam e acabou. Eu tento, rezo, oro pro Brasil. Eu vejo até o Brasil um país hoje melhor do que há 10 anos em relação à consciência de civilidade, de civilização, de entendimento que é soberania, do que é um país, do que é direito. Isso é muito legal. Só que aí classifica os caras como ódio, que é o extremo, que não sei o quê. Eu acho que o Brasil tem um caminho longo pela frente, mas tem resultado. Mas não é igual aos Estados Unidos, que é um país também, obviamente, Então, com 6, 7 universidades de gerações. Brasil, qual é o caminho, meu querido Ricardo? Vamos ver pro psicomportamental disso daí. Eu tive a mesma instrução que você teve. A gente ouviu durante muitos anos que o problema do Brasil era o povo brasileiro. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? Aquela piada, inclusive. O jeitinho brasileiro. Não, é assim, ó, lá tem terremoto, lá tem maremoto, lá tem vulcão, lá tem tufão. Deus, o que você vai colocar no Brasil? Lá não tem nada, lá não tem tufão. Você vai ver o povinho que eu vou botar lá. Os isoneiros. Então, mas eu ouvi isso e eu acreditei durante muitos anos, sabia? Uhum. Aí depois, outra, colônia de exploração e colônia de povoamento. Ficamos ouvindo essa ladainha. Extração e... Né? À noite lá da Party Chá, como é a Party... Tea Party, né? Que foi a festa do chá que aconteceu em Boston, né? Que os caras se revoltaram. Não, porque veja bem, os Estados Unidos começou porque eles queriam estar ali, né? E o Brasil não, aqui eram os renegados, eram os ladrões, eram os estupradores. Cara, Portugal mandou o que há de pior. Que era o que é de pior e tudo mais. Mas vamos lá, quando é que o Brasil, pega uma foto, por exemplo, do Rio de Janeiro e vê quando é que o Brasil realmente ele sai de uma situação colonial para uma situação de realmente uma cidade pujante. Ela começa a virar um país pujante quando começa a receber justamente essa ordem de pessoas que queriam se fixar e trabalhar do mesmo jeito que aconteceu em Manhattan, do mesmo jeito que aconteceu em Boston. A gente recebeu os portugueses, os espanhóis, os alemães, pessoas que vieram para nunca mais voltar. Meu avô foi um desses. Meu avô chegou aqui em 1922 para nunca mais voltar. Então não venha com essa história aqui, porque se você pega quando essa galera no pós-guerra e na Primeira Guerra Mundial já e vem para cá, o Brasil começa a ter pessoas, os Matarazos, bicho. Começa a se industrializar, começa os comerciantes a... Então a coisa gigantesca, começa a surgir esse tipo de nacionalidade. Só que o que massacra? Se você pegar Barão de Mauá, você se assusta, cara. Um cara que começou sendo ajudante de uma vendinha, e o cara que era dono da vendinha começa a dar um livro de inglês para ele, ensinar inglês para ele vira o maior industrial do Brasil. A receita dele era maior do que a receita do Império. Olha que loucura. Ele que fez a bandeira do Rockefeller, ele que fez o Banco do Brasil e tudo mais. Agora, então o brasileiro é trabalhador, o brasileiro ele é honesto e o brasileiro ele cria raízes. Só que tem um problema. Você leu Assis Chateaubriand, o Rei do Brasil? Eu vi o filme. Amiguinho, o que é a comunicação. Nos Estados Unidos é a quinta emenda, é a liberdade. A minha propriedade, my property, sabe? É o direito de ter um revólver na cintura e falar assim, eu posso defender a minha casa, eu posso defender a minha família, eu tenho liberdade para falar. Não é o Estado que manda em mim, é eu que mando no Estado. E aqui criou essa situação onde cada vez mais a gente não pode falar, porque senão se você falar, você é subversivo. Inclusive desde a época realmente dos militares. Não vou tirar essa não vai passar não. pano. Vou passar pano, não. Se você pensasse diferente, e aí você pega... Você quer mais o que aconteceu no Fantástico? Eles falaram da maior vitória dos republicanos na história dos Estados Unidos,
Não foi matéria. Falou gravidez da Ludmilla. Não foi matéria. então isso não absurdo, é... Isso não é uma janela de Overton. E uma semana atrás, sentando bambu no cara. Outra, quando era a Kamala, se você... A linguagem silenciosa. Quando se falava da Kamala, era todo mundo sorrindo. Uma grande multidão. Mas que bom que as pessoas percebem e hoje, tem a internet pra repercutir. E quando é que falava do Trump? Aí eram uns cara fechada, 3 seguranças e 4 pessoas. E passa o tiro. E eles só fazendo assim... Aí você fala, nossa, a Kamala realmente tá tendo uma aceitação nervosa. Gigantesca. E o Trump, ninguém gosta dele. Tá lá, não tem ninguém, tá falando pra meia dúzia de... Aí o mapinha, tudo em vermelho. Aí os caras vêm e aí fala, olha, a Kamala tá crescendo, olha, cara... A virada. O problema é a comunicação, carioca. O problema não é o brasileiro, é a comunicação que o brasileiro recebe. Estão tirando até aplicativo do ar, pô. Então, é isso aí. Aí você quer que... Como é que você quer... Mas se o cara tem o poder de fazer isso, como é que você quer que aquele cara que tem... que abandonou a escola, às vezes, na 4ª série, na 5ª série, passou de sopetão a módulo Paulo Freire. Não precisa fazer... É o que você falou, todo dia ele tá vendo Todo dia ele tá vendo. Todo dia ele tá vendo. Todo santo dia. E aí, como é que vai mudar? E por que é o medo da rede social? Porque você tem um antagonismo, você tem opiniões diferentes. Você tem esse podcast, meu amigo, e eu falando isso aqui. Claro. Agora, como é que faz? Então não é o povo, é a informação que chega até o povo. Essa é a grande diferença. Você vê que mesmo lá, você tendo esse massacre dessa informação direcionada, mas as pessoas, elas nasceram naquele berço lá dos pais, os pais da pátria, né? Os fundadores, né? Até Franklin estava lá, o Benjamin Franklin, os caras que assinaram a Constituição. E como eles queriam que de verdade não ficar abaixo de botas e ninguém por causa da Inglaterra, eles fizeram uma Constituição que é tipo assim, ela é toda montada para quê? Para liberdade, tanto é que cada estado resolve a sua questão. É muito legal, a federação é uma verdadeira Você sabia que federação. O Texas é o único estado, se ele falar que quer virar um país de novo, ele pode virar? Porque o Texas era um país antes de ser negociado. Ele negociou. O Texas tem uma bandeira nacional, ele acha na mesma altura, é a única bandeira que pode ficar na mesma altura, sabia? Nos Estados Unidos você tem a bandeira dos Estados Unidos e as outras bandeiras para baixo. A bandeira do Texas é na mesma altura. E eles negociaram ser um estado... Se quiser voltar a ser um país, ele separa... Tá lá escrito. A gente em qualquer momento pode virar e ser um país. Faz lá um plebiscito e define. E eu ajudei, eu tenho uma pequena participação. O primeiro vereador lá brasileiro foi um mentorado meu. Que legal. Eu treino bastante política.